Mas vamos falar de outra novela, por que não, que segue trazendo capítulos aqui com contornos dramáticos, melodramáticos até, eu diria, pelo seguinte: ontem e anteontem, e antes de ontem, a gente falou e muito sobre essa confusão toda envolvendo a mega influenciadora Deolane Bezerra e também a liberação a qual ela foi concedida pela Justiça, após ter conseguido, claro, aquele habeas corpus, saiu ali ovacionada nos braços do povo, muitos ali até comprados ali com um caraminguazinho para poderem estar ali jogando confete para ela na saída, e saiu, claro, com a tornozeleira eletrônica, a gente espera que adornada de joias, já que ela gosta muito de joias e luxo, né? E, claro, tudo isso para responder em prisão domiciliar as acusações que estão pesando sobre ela, no sentido de lavagem de dinheiro e participar de organizações criminosas. Ela que cunhou a frase, né? Eu adoro bandido, eu gosto mesmo de bandido. Mas olha só, a história, pelo visto, já é diferente. Deolane, que está envolvida, como a gente vem acompanhando, num esquema bilionário de lavagem de dinheiro, de apostas ilegais, desrespeitou a justiça. Ela, que é advogada formada, deveria se precaver nesse sentido, e acabou batendo na prisão novamente. Dessa vez, vai ficar num presídio diabólico, quase, né? Num presídio superlotado, no Agreste de Pernambuco, Mano Ferreira, onde estão também condenadas realmente super barra pesadas, até acusadas de canibalismo. Olha o inferno na qual ela se meteu. Conta pra gente um pouco, você conhece esse presídio? Qual é a fama desse presídio? Essa história do canibalismo, não sei se vocês lembram de um caso de alguns anos atrás, de um casal que foi preso na cidade de Garanhuns por ter feito risoles de carne humana. Lula? Exatamente. Garanhuns do Lula, mas eu prefiro dizer Garanhuns de Dominguinhos. Boa! Salva aí, pô. Terra do sanfoneiro Dominguinhos, né? Mais um casal foi preso na cidade de Garanhuns alguns anos atrás, acusado e condenado por fazer risole de carne humana. E aí um dos presos está na penitenciária na região metropolitana e a companheira dele, que é acusada de canibalismo, na verdade, condenada por canibalismo, está presa nesse presídio no Agreste, onde a Deolane vai cumprir pena agora. Ou seja, é um caso bem pitoresco, né? Agora, fazer um rápido comentário aqui, Pepe. A liberdade da Deolane durou menos que um story de Instagram. Impressionante. Acho que foi a saidinha mais rápida da história da humanidade. O que você achou dessa loucura? A medida cautelar que liberou ela a cumprir a prisão domiciliar era clara. Ela não podia fazer uma manifestação pública, não podia postar nada na internet. E ela fez as duas coisas. Tanto quando ela saiu do presídio, ela fez um discurso público, né, para os ídolos, para os fãs que estavam lá, quanto depois ela fez uma publicação no Instagram. Aí quando ela foi na vara, né, da Justiça assinar os termos da liberação dela para voltar para São Paulo, para cumprir a pena a cautelar em casa, né, ela foi surpreendida com o retorno da prisão. E agora ela não vai ficar mais naquela prisão que ela estava antes, né, que era mais tranquila, e vai para a prisão que tem várias pessoas... Que é a Colônia Penal Feminina de Buíque. Exatamente, né, que é só barra pesada e superlotação, né, superlotação. Os policiais penais ali falaram que aquela prisão é uma das prisões que tem maior quantidade de pessoas ali, né, superlotada, pessoal ela barra foi feita pesada. para 100 pessoas e tem mais de 200. Senhores, se vocês me permitem aqui, eu vou convocar a presença ilustre diretamente do nosso querido estado de Pernambuco, nosso Joélio Alves, representante da Jovem Pan lá em Recife. Tudo bem, mestre? Prazer em revê-lo. A Deolane vem tentando encampar essa tese de que a polícia está indo longe demais e perseguindo ela com acusações que não se sustentam ao peteleco, mas criando essa aura de perseguida, né? E ela está dizendo que a polícia foi longe demais e, pelo visto, foi mesmo, porque acabou tacando ela no presídio a 300 quilômetros de distância de onde ela está. Traz aí os detalhes dessa história toda pra gente, por favor. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos aí do Morning Show. Vocês falaram bem, viu? Até com números excelentes aí. Olha, a terra não é do Lula, a terra é do Dominguinhos mesmo. Boa, a terra é do Dominguinhos, é do Zé Mário. Beijo pra Garanhuns. A terra é do Ronildo Maia Leite, viu? São pessoas importantes, né, de Garanhuns. E eu quero dizer para vocês que esses canibais realmente estão lá presos. Esse casal que comia carne humana, né, que fazia dali a sua alimentação com carne humana, estão presos lá. Não só eles, mas também ali dezenas de presos perigosos.
Buíque tem 300 quilômetros de distância da capital. Deolane, ela acusou a polícia pernambucana e a polícia foi assertiva desde o início, desde a sua prisão até a sua reprisão. Exatamente, não demorou, foi mais do que um stories ali, rapidinho. Ela saiu de um presídio, o Bom Pastor, na capital, onde ela estava lá lotada e aquelas pessoas ali na frente fazendo manifestações, solta a mãe, a mãe foi solta, desobediente, ela é desobediente, falou mal da polícia, falou mal da justiça, e a justiça resolveu dizer que a Deolane tem que permanecer presa a 300 quilômetros daqui, lá em Buíque, né, nesse presídio feminino. E lá não está fácil a vida dela. São 300 presos para 107. O natural seria 107 presos, mas as prisões do Brasil, você já sabe, é uma superlotação, né, de criminosos, de pessoas que ali praticam o crime. E não seria diferente. Buíque é uma cidade de 50 mil habitantes, vai ter manifestações sim lá na frente, porque vai ser diferente daqui. Ontem ela foi recepcionada por algumas pessoas na frente lá também desse presídio, dessa colônia feminina, mas essas pessoas estavam lá aguardando até para conhecer a Deolane, né? E não se sabe se também esses manifestantes que estavam nessa colônia aqui em Recife, nesse presídio, vão para lá, né? Já que você falou que essas pessoas estavam aí, de certa forma, recebendo alguma coisa para poder fazer essa manifestação. Deolane continua presa, a justiça entendeu dessa forma, agora ela tem que ir ao Superior Tribunal de Justiça, os seus advogados devem estar preparando aí uma peça para poder retirá-la desse presídio lá em Buíque. A pernambucana Deolane de Vitória de Santo Antão permanece presa aqui em Pernambuco. De Recife, Joélio Alves para o Morning Show. Grande Joélio, obrigado demais pela sua presença aqui, sempre agregando muito com as informações precisas. Seguimos adiante aqui com o nosso programa, 10 horas e 20 minutos, para você nos assistindo e também, claro, nos ouvindo. Estou curioso para saber a sua opinião, minha queridíssima Jess Peixoto, já sentindo a saudade da sua presença aqui com a gente. Mas é o seguinte, e pensar, né, Jess, que há um pouco mais de 2 anos atrás, Deolane Bezerra era tida pela campanha do atual presidente como uma peça fundamental na estratégia digital da campanha e faz parte, né, dessa saga de influenciadores aleatórios elevados ao status de semideuses, né? Não tem como dar certo. O que você acha? Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que o que a Deolane fez e o que ela vem fazendo com todas essas situações aí, esses joguinhos, essa vontade de fazer as pessoas perderem dinheiro, é gravíssimo e que merece ser investigado e que esse é um bom sinal da lei que nós temos observado neste caso. Mas aqui eu queria fazer uma ressalva em relação à medida que ela descumpriu. E eu fico preocupada, André, porque a medida é dar entrevista e postar nas redes sociais. E aí eu fico pensando se não é uma restrição grave da liberdade. Aquele breve soluço técnico que acontece com os melhores, a gente já vai direto aqui também com a outra integrante da nossa bancada feminina, por assim dizer, aqui do nosso Morning Show. Ana Bia, você é advogada. Deolane é advogada. Ela sabe ler, conhece as leis, pelo menos deveria conhecer, mas fez questão de transgredir todas as regras, todos os códigos para aqueles que são conferidos o privilégio de uma liberdade provisória e acabou batendo nessa cadeia aí que parece, enfim, um inferno na Terra. O que você acha? André, a gente tem várias coisas para analisar nessa situação. A primeira delas é que as pessoas estão achando que tudo bem descumprir decisão judicial, né? Ultimamente a gente estava falando de moda de dinheiro na cueca, também tem a moda de descumprimento de decisão judicial e de achar que isso não vai levar nada a lugar nenhum. E eu acho bom que a justiça brasileira mostre para essas pessoas que as leis e as decisões têm que ser cumpridas e seguidas. E que se isso não acontecer, eles vão sofrer as consequências a isso correlatas. No caso da Deolane, de novo, tudo que nós estamos falando aqui é sem ter acesso ao processo como um todo, porque ele está em segredo de justiça. Mas me parece que uma das abordagens da investigação diz respeito ao trabalho que ela faz como influenciadora digital e, consequentemente, o dinheiro que ela recebe por publicidades
né? Uma das vertentes da investigação parece ser relacionada a isso. Então, essa determinação da prisão domiciliar para que ela não se manifeste com a imprensa e que ela não publique nas suas redes sociais, muito provavelmente se fundamenta nessa linha da investigação, para que ela não continue cometendo esses eventuais delitos a que ela possivelmente está sendo acusada. Então, esse é um ponto, porque a gente pode confundir, a Jess estava falando ali talvez um pouco em gravidade da medida, mas me parece que essa medida tem um fundamento. E se os advogados da Deolane entendem que isto não está devidamente fundamentado, eles têm os mecanismos legais para combater isso. Agora, tem um outro ponto. Se ela descumpre medidas cautelares que permitiram que ela deixasse a prisão e fosse a prisão domiciliar, existe um artigo no Código de Processo Penal, se não me engano, que elenca outras medidas que podem ser colocadas para ela antes dela voltar à prisão. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. Será que tinha alguma outra coisa a ser feita ou por que ela voltou diretamente para a prisão? Boa, minha querida Ana Bia, mas eu quero acionar aqui meu querido David de Tarso, sempre no rastro da informação. São muitos desdobramentos, é uma teia hiper complexa de relações nada abonadoras, para ser bem generoso aqui, né, David? Porque, pelo visto, tem mais um elemento nessa confusão toda que vem ligando o nome de Deolane Bezerra com o irmão do notório Marcola, um dos principais líderes da história do PCC, por causa de um aluguel de imóvel. É por aí? Exatamente. Tem uma situação em que ela teria alugado um apartamento na região do Tatuapé, aqui em São Paulo, contrato de boca, ou seja, verbal, e segundo esse criminoso, que inclusive foi detido na hora da abordagem ali, a esposa dele acabou falando, não tem contrato de aluguel, eu pago R$5.000 para Deolane porque a gente tem amizade. E esse homem que alugava o apartamento dela é um criminoso conhecido, muito ligado ao irmão do Marcola, conhecido como Gordão, então realmente traz um emaranhado de questões em que ela estaria ligada com pessoas ligadas ao crime organizado. Então, essa reportagem trazida pelo Josmar de Josino do UOL trouxe essa situação. É que no mínimo, ingenuidade da parte dela, né? De fazer um contrato de locação verbal com uma pessoa que notoriamente tem envolvimento com a prática de atividades ilícitas. Então, se ela é mesmo uma pessoa bem-intencionada, só estava querendo ajudar o amigo, não tem problema nenhum, mas ela tem que formalizar isso, declarar, pagar imposto sobre o valor que ela recebe a título de aluguel, e assim ela fica preservada de acusações e associações como as que estão sendo feitas. Eu amo esse programa nos momentos que nosso Felipe Monteiro começa a soar um pouquinho contrariado, dando aquela bufada, ele especialmente em assuntos legais. É porque ele vai trazer alguma perspectiva diferente e vai agregar discussão. Tô certo? Não, tá certíssimo, Marinho. O Código Civil é claro das pluralidades de formas da contratação. E o contrato verbal é um instituto que está no Código Civil, né? O que o Código Civil fala? Somente nos casos em que haja a previsão diferente, né, como, por exemplo, a compra de um imóvel, que tem que ter registro público, existe a pluralidade de formas da contratação, inclusive a contratação verbal. Então, não vejo nenhum problema na alocação entre a Deolane e esse sujeito aí ter sido feito de forma verbal. Qual que é o problema? Está querendo criar crime onde não tem? Mas você aluga de forma verbal para quem não é amigo? Eu alugo do meu amigo a casa onde eu moro. Não, mas se não for amigo, você aluga? Mas eu declaro imposto de renda lá que eu estou pagando para ele e declaro que está pagando. Não tem crime nenhum nisso. Pressupõe que você tem um conhecimento mais próximo da pessoa. Porque você confia. Né? Não que você está fazendo com desconhecido. Não é ilegal você alugar apartamento para uma pessoa que é bandido. Não é legal. Ninguém falou que é ilegal. A questão é o grau de proximidade. Você ter um contrato apenas verbal com alguém pressupõe que você, no mínimo, tem uma não pressupõe confiança. Nada. Desculpa, não pressupõe absolutamente nada. Não pressupõe absolutamente nada. Não, claro que não. Claro que não. Mas qual o problema de ter confiança no irmão do Marcola, do comparsa do Marcola? Qual que é o problema? Ele é comparsa do irmão do Marcola. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema, bebê? Silêncio no estúdio. Galera. Qual o problema de ter amigo bandido? Meu querido. Diga-me com quem andas e direi quem és. Já ouviu falar desse ditado? Qual o problema? Jess, me ajuda, Jess. Se eu for preso... Se eu for preso agora por um crime que vocês não sabem que eu cometi, vai estar todo mundo bandido aqui junto. Calma. Pelo amor de Deus, gente. Não é Muita isso. calma Se a legislação não criminaliza, dá pra criminalizar também, não? Eu preciso fazer um rápido break para você que está no corre
do dia a dia, no trabalho, no carro, enfim, nos prestigiando aqui com os seus ouvidos, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show. Daqui a pouco a gente está de volta. Agora, Jess, me ajuda aqui a arredondar essa história toda, especialmente a partir da fala do PP, e quero muito te ouvir para a gente seguir adiante. Muita coisa para a gente trazer ainda no Morning Show. Não, o PP vê o melhor sempre em toda situação em que pode ter algum crime envolvido, né? Algum bandido ali. Eu acho que uma coisa ele tá certo. A grande questão não é se a Deolane tem amizade ou não com uma pessoa que ela alugava a casa. Eu acho que a grande questão é a quantidade de fatos que estão ligados a ela e que deixam transparecer uma certa conivência, uma certa proximidade com pessoas que estão ligadas ao crime. E a partir disso e da denúncia que foi feita contra ela, a questão que ela está presa agora novamente, eu acho que fica claro que existe aí grandes questões a serem investigadas e trabalhadas. Então, assim, eu acho que a gente também não pode ignorar o contexto geral para emitir ali uma opinião sobre essa situação aí do aluguel no Tatuapé. Mas o que eu estava dizendo é que a única coisa que me surpreende nisso é que eu não acho que essas decisões, essas medidas cautelares, elas deveriam restringir a liberdade de expressão dos mais variados presos nesse tipo de caso, principalmente quando eles estão em liberdade provisória, que era o caso dela. Então, assim, eu acho que o fato de dar entrevista, eu acho que o fato de falar nas redes sociais não deveria ser impeditivo. Eu acho que as pessoas, mesmo depois de serem acusadas, mereciam e deveriam ter essa garantia de direito. Ela tá presa, Jess. Ela tava presa. Não, sim, eu tô falando antes. Eu tô falando quando ela foi pra liberdade provisória. Não, mas ela não foi liberdade provisória, é prisão domiciliar. É prisão domiciliar, não é liberdade provisória. Mesmo na prisão domiciliar, eu acho que isso deveria ser possível. Até porque as denúncias que ela estava assim fazendo, eu discordo veementemente, mas essa situação de perseguido, ou as opiniões que ela tem, ou a foto que ela postou, eu acho que são um direito de expressão, sim. Ainda que em prisão domiciliar. Libera o Marcola para falar o que quiser. Tem um programa na rádio. Não, eu sei. Libera todos os presos para falar o que quiserem. Prisão pressupõe restrição de direito. Wi-Fi no presídio. Wi-Fi no presídio. Mas é diferente. Ela estava num cenário em que ela não estava mais dentro do presídio. Mas não importa, não importa. É prisão. Prisão domiciliar é prisão. Eu acho que importa, sim. Eu acho que a gente já vivenciou isso em outros momentos. A gente vivenciou isso em outros momentos. A gente precisa respeitar o direito das pessoas de se expressarem. Se ela quer criticar, se ela quer falar que é perseguida, por mais que eu discorde disso, eu acho que ela tem esse direito, sim. É a mesma coisa de um possível preso ir para dar uma entrevista a um jornal, a um veículo. Eu acho que isso é legítimo. Agora, a gente trouxe aqui, claro, a questão da relação que a Deolane usou e abusou, viciando e pervertendo ali o algoritmo dessa desgraça desse jogo do Tigrinho. E, claro, parece como se fosse uma tarântula pegando moscas e presas indefesas ali nessa rede, nessa teia bizarra aí que está fazendo suas vítimas. Isso também, David, me ajuda a entender esse caso, porque uma seguidora até apareceu dizendo que perdeu R$300 mil que confiou na influenciadora Deolane Bezerra. Claro, isso a partir de uma aposta online, perdeu mais de R$300 mil. Isso pode ser a economia de uma vida inteira de muitas pessoas aqui no Brasil. E, além disso, outras pessoas, não é isso? Sim, é que essa servidora ela entrou na justiça, não só contra a Deolane, mas contra outros influenciadores digitais também. Tem a Virgínia, tem o Carlinhos Maia, solicitando que ela perdeu mais de R$300 mil, uma indenização de R$1.100.000, porque ela foi ludibriada por meio dos influenciadores a jogar e acabou perdendo toda essa quantia. Então, houve essa ação também contra ela. Mas um ponto muito importante também que eu acho que a gente tem que trazer é a declaração da irmã da Deolane, a Daniele Bezerra, que chegou a se pronunciar por meio das redes sociais, dizendo que tem amplo conhecimento, ela também é advogada, você enfatizou que a Deolane é advogada, advogou por um tempo também, a irmã também é advogada. Temos uma sonora aqui, minha diretora Helena, vamos ouvir. Se tiver que gritar, a gente vai gritar. Se tiver que lutar com o mundo, a gente vai lutar. E a nossa capacidade cognitiva, ela é bem alta, até porque não usamos entorpecentes que possam fazer com que os nossos neurônios venham a definhar. Então, nossa capacidade cognitiva, graças a Deus, ela é maravilhosa. Só que a gente tem sangue na veia, conhecimento que adquirimos com os nossos estudos, preparação e muita coisa que muita gente não tem coragem para defender os nossos. Precisamos ver nossos filhos, que são crianças, né? Então a gente voltou para casa e a gente vai organizar a documentação para ir para Brasília se necessário.
Sangue na veia, coragem, enfim. Estamos de volta para você que está sintonizado aqui no Morning Show. Sua dose matinal de informação e entretenimento segue a todo vapor aqui. David de Tarso, a partir dessa sonora que a gente acabou de ver da irmã da Deolane, me ajuda a aqui resumir o impacto dessa fala, o que representa mais amplamente, a gente segue em frente. Esse vídeo foi depois da decisão dela voltar para a prisão, né? Então, assim, demonstrou conhecimento, só que, de fato, parece que quis criar uma afronta à justiça. Por isso que ela retrocedeu do processo de, em vez de ir para a prisão domiciliar, voltar para a penitenciária, uma penitenciária bem pior do que ela estava.